próxima terça-feira, dia 25, peraí, que eu acho que eu ouvi um amém. Mas depois disso, o futebol brasileiro entra numa disputa insana de jogos e esse calendário vai afetar principalmente os clubes que vão disputar o Mundial de Clubes da FIFA no meio do ano. Então vem comigo para conferir a próxima sequência de jogos do Fluminense pra gente ver o tamanho desse problema, tanto logístico quanto em termos de físicos, que eu acho que é o que mais vai afetar o clube. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Eu sei que você queria tá vendo um giro de notícias próprios sobre o Fluminense, mas eu vou ser honesta com vocês e vou te poupar dos assuntos pouco interessantes que estão sendo abordados nesse momento. A única coisa realmente legal que a gente sabe que vai acontecer hoje é que o Fluminense entra em quadra pela Superliga Feminina, pela última rodada da Superliga Feminina, contra o Barueri às 9 horas da noite. Mas fora isso, não saiu nenhum assunto, nem lesão de Isaac e tudo mais. Então vou aqui abordar o calendário porque é algo que eu realmente acho interessante pra gente, que realmente é importante pro Fluminense nesse momento. Mas antes disso, você já sabe, eu preciso pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você é tricolor e curte estar sempre bem informado sobre o Fluminense. E se você é dessas pessoas que acompanha as nossas lives, acompanha os nossos vídeos, também não esquece de ativar o sininho pra você ser notificado pelo YouTube toda vez que sai alguma coisa nova aqui no canal. Mas sem mais delongas, vou colocar o calendário na tela. Bem, essa imagem aqui o Gabriel Amaral compartilhou lá no Twitter. Eu vou utilizar ela aqui porque eu acho ela muito boa para ilustrar o que a gente está querendo analisar, que é justamente toda essa movimentação e esse excesso de jogos que a gente vai ter ao longo dos meses de abril e maio, justamente o período até o Mundial de Clubes. Agora eu preciso até explicar, enquanto eu estiver olhando para a tela, eu vou estar um pouquinho de lado para vocês, porque eu estou usando a câmera do celular para ficar com uma qualidade melhor. Mas a gente vai olhando e vou voltando aqui para conversar com vocês. Mas a gente começa então o Brasileirão enfrentando o Fortaleza fora de casa. Então nesse último jogo de março a gente tem uma viagem para o Ceará. E depois vem o mês de abril, que o Fluminense vai ter simplesmente 9 jogos nesse mesmo mês, tá? E como funcionam esses jogos? Depois de enfrentar o Fortaleza no dia 29, no sábado, e já na terça-feira, teremos que estar na Colômbia para enfrentar o Once Caldas pelo primeiro jogo da Sul-Americana. Depois disso, a gente pega uma sequência de 3 jogos seguidos no Maracanã, o que é um alívio pensando nessa sequência, já que a gente vai enfrentar Red Bull Bragantino, São José e Santos pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 13, quando a gente vai para a próxima viagem, mas aí uma viagem mais próxima em São Paulo para enfrentar o Corinthians. Na sequência, a gente enfrenta a Vitória no Maracanã, depois viajamos para o Chile para enfrentar a União Espanhola, na sequência a gente pega o Botafogo no Engenhão, e aqui tem um jogo marcado, que provavelmente vai acontecer na quarta-feira, pela Copa do Brasil, mas a gente ainda não teve o sorteio da terceira fase, então a gente não sabe quem vamos enfrentar. Pode ser um time do Pará, um time do Ceará ou até mesmo um time de São Paulo. Isso ainda não está decidido. O que a gente sabe é que vai ser um jogo em casa e um jogo fora. Pela sequência aqui, eu gostaria que esse fosse o jogo difícil, né? Todo mundo quer definir em casa. E aí, pensar em definir em casa, seria interessante definir aqui. Porém, só de pensar que a gente tem um jogo no Engenhão, um jogo fora e um jogo no Maracanã, o mais interessante, acho que em termos de logística, seria que esse jogo também fosse no Maracanã, para que a gente não tivesse que fazer uma viagem no meio de 2 jogos que acontecem no Rio, né? E a gente tá falando sobre 27 e 34, ou seja, datas próximas ali. Porém, em termos de decisão, o melhor é que a definição fosse em casa, mas aqui seria mais lógico um jogo fora, porque você viajaria no Rio Grande do Sul, viajaria mais uma vez, depois pegaria 2 jogos em casa. E aqui você não precisava sai do Rio, volta, enfim. Entenderam a questão, né? Mas a gente encerra, então, contra o Sport, aqui mesmo no Maracanã. E aí começa a saga de maio. A gente vai à Bolívia enfrentar o São José. Depois enfrentamos o Atlético Mineiro em Minas. Temos o jogo do Maracanã contra a União Espanhola. Vamos para o Rio Grande do Sul enfrentar o Juventude. Esse jogo aqui a gente não sabe se vai ser em casa, se vai ser fora, se vai ser fora, onde vai ser, por conta até o sorteio acontecer.
Depois a gente pega uma sequência de 2 jogos em casa, então o clássico contra o Vasco, o Once Caldas pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. E aí, antes da próxima data FIFA, primeiro jogo de junho, Fluminense Internacional no Beira-Rio, tá? Tem uma parada do dia 2 ao dia 10, e esse jogo aqui, até o que estava sendo comentado ontem no Jornada, é que a tendência é que esse jogo aqui seja adiado. Pra quando? Só Deus sabe, porque calendário não vai faltar, mesmo depois quando a gente voltar aí da... E a gente espera que não falte, né? Se faltar calendário, muito provavelmente é porque a gente foi eliminado de alguma competição. Mas a tendência é que esse jogo seja adiado, porque o jogo é no dia 12 de junho, no Maracanã, contra o Ceará. E dia 17, a gente já tem o primeiro jogo do Mundial contra o Borussia Dortmund. E assim, né, são 5 dias de diferença. Muito provavelmente a gente deve ter que chegar antes, a gente, né, o clube, o time deve ter que chegar antes, deve ter alguma coisa ali que, não sei, dependa do time estar lá numa data em que não possibilite esse jogo acontecer no dia 12, né? E aí a gente pega a sequência, dia 17, Borussia Dortmund, no dia 21, Unção Hyundai, e no dia 25, Mamelodi Sundowns. Minhas pronúncias talvez não sejam as melhores, mas essa é a nossa sequência de calendário, que é uma insanidade total. E assim, como se não bastasse toda essa insanidade dessa sequência antes da disputa do Super Mundial, pra quem não sabe, os times que não vão disputar o Super Mundial de clubes, eles vão ter, tipo, umas férias no meio do ano, até porque por conta desse calendário, o mês do Brasileirão vai se estender até o dia 21 de dezembro. Mas quando a gente voltar do Super Mundial, e aí, claro, né, se o Fluminense avançar na competição, que é o que a gente deseja, a gente vai ter mais datas ali dentro do Super Mundial. Mas dia 12 de julho já começa a rodada do Brasileirão, já voltando, então sequência de jogos Brasileirão normal. Se o Fluminense precisar disputar playoffs da Sul-Americana, dia 16 de julho já começam esses playoffs, dia 30 de julho já tem Copa do Brasil, então assim, mesmo voltando, né, no caso oitavas, a gente precisa se classificar, mas então assim, mesmo o Fluminense voltando do Super Mundial, a sequência continua pesadíssima até o final do ano, e a gente sabe, né, isso, o fato de a gente ter um time mais novo, sem sombra de dúvidas, é um alívio, acho que em termos físicos, porque a gente acredita que a tendência é você sofrer menos com lesões, mas ao mesmo tempo é uma sequência muito pesada, principalmente pra gente que vai disputar o Super Mundial de Clubes, porque a gente não vai ter nem essa pausa, nem esse descanso, digamos assim, no meio do ano que os outros clubes vão ter. E é muito engraçado porque, por exemplo, a gente não está na Libertadores, mas outros clubes que vão disputar o Super Mundial estão. E esses clubes, ganhando a Libertadores, não vão poder participar, não tem data, na verdade, para eles participarem, por exemplo, do Intercontinental, porque o Intercontinental, ele começa a ser disputado no dia 10 de dezembro, termina no dia 17 de dezembro, e o Brasileirão vai até o dia 21 de dezembro, ou seja, não tem pausa no meio desse caminho também ali no final, para se um clube brasileiro passar. Eu lembro que eu li uma matéria no jornal O Globo, agora eu não vou citar o jornalista porque eu não tenho certeza de qual jornalista de lá foi, mas eu li essa matéria quando estava ainda no início dessa discussão, já tem alguns meses já. Os clubes concordaram com isso, se eu não me engano foi até o ano passado, os clubes brasileiros concordaram com isso, em saber que existe essa possibilidade de não tem data para Intercontinental. E ao mesmo tempo, olha só essa matéria fantástica que o UOL publicou, que assim, mostra como a gente deveria estar preocupado em reduzir essa insanidade do calendário brasileiro, até porque a tendência é no final do ano você ter um desgaste muito maior desses atletas. E olha só essa matéria comigo. Essa matéria foi publicada pelo Rodrigo Matos ontem no UOL. CBF indica que pode mudar as fases iniciais da Copa do Brasil. E aí você pensa, né? O que vai mudar nas fases iniciais da Copa do Brasil? A CBF indicou que ela pode aumentar as fases iniciais, que seriam a primeira e a segunda fase, essas que a gente acabou de disputar contra Águias de Marabá e Caxias, para passar a terem 2 jogos nessas eliminatórias,
Ou seja, transformar essas duas fases que são de jogos únicos e que logo já dá uma reduzida na quantidade de jogos que você tem ao longo do calendário, para terem 2. Então você, ao invés de ter 2 datas, teria 4 datas quem vai disputar a primeira e a segunda fase da Copa do Brasil. Como ele coloca aqui, a ideia seria que essas eliminatórias fossem disputadas em 2 jogos em vez de 1, como ocorre atualmente. Essa ideia foi apresentada pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, aos times da Série A e B do Brasileiro durante o conselho técnico dessas divisões. E aí ele mesmo cita, né, que se isso for realmente implementado, vai acabar gerando um problema ainda maior no calendário brasileiro, que já é um calendário bastante apertado. Então, assim, essa mudança ainda não é garantida. Eu espero, por exemplo, que o Fluminense não precise disso para os próximos anos, mas é uma mudança que, se for implementada, a tendência é que ela siga para as próximas edições da competição. E, enfim, né, os próximos anos a gente não sabe o que vai ser, né? A gente não sabe nem precisar o que vai ser desse. Mas assim, eu acho que o que me pega nessa matéria é você pensar que só de existir essa ideia já mostra como o Edinaldo parece viver no mundo da lua e não tá preocupado nem um pouco com as principais questões aqui que hoje complicam tanto a qualidade do futebol brasileiro, como também a qualidade física dos atletas e tudo mais. E os clubes também abraçam essa ideia, até porque, né, o Edinaldo vai continuar aí até 2030, não é à toa, né? Digamos assim. Mas então deixa aí nos comentários, assim, o que você acha dessa loucura e até se você acredita que algum dia a gente vai conseguir consertar esses problemas de calendário do futebol brasileiro. Eu confesso que cada vez mais eu acredito menos nisso e cada vez mais eu acho mais problemático pensar no Brasil competindo mundialmente, tornando a... Claro, a gente fala sobre ainda questões de liga, existe essa possibilidade, talvez já se fale, na verdade hoje já se fala de uma união entre Libra e LFU para, de fato, montar uma liga e tirar o Campeonato Brasileiro da mão da CBF, o que seria, acredito que seria excelente pra gente, mas ao mesmo tempo eu tenho muitas dúvidas do quanto essa discussão de fazer o que precisa ser feito para o calendário melhorar vai realmente ser colocada em pauta em algum momento. Mas enfim, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha curtido. Se você assistiu até aqui e não deixou o seu like, te peço de coração, deixe seu like, porque nesse período de data FIFA é ainda mais difícil de conseguir visualizações, então seu like ajuda muito o canal. Beijo no coração, saudações tricolores e te vejo 4h30 da tarde na nossa live.